Salve, nobres e nobrezas, aqui quem fala é Maicon José, trazendo mais matemática para vocês. E o vídeo de hoje é particularmente interessante, temos um vídeo diferente. Você já ouviu falar do paradoxo de Condorcet? Esse é um conceito importante na teoria da escolha social que mostra como as preferências individuais podem entrar em conflito com as preferências coletivas em determinadas situações. E hoje vamos explorar esse paradoxo através da resolução de um problema bem específico. Vamos resolver juntos esse problema que exemplifica esse paradoxo e em seguida investigar as suas implicações na democracia e tomada de decisões coletivas. Então, acompanhe esse vídeo até o final e descubra como o paradoxo de Condorcet pode mudar a maneira como pensamos sobre eleições e preferências coletivas. Votações e confusões, uma introdução motivada por uma questão simples. O nosso canal, como vocês já sabem, é focado em resolução de questões. E a questão de hoje vem desse livro, A Matemática Orchard, que é da Associação de Matemática da América. Um livro muito bacana, eu gosto bastante dele. No futuro teremos outros trabalhos vindos desse livro. A questão que a gente traz hoje é a questão 2. Então, nesse primeiro momento, vamos proceder à leitura da questão. O Conselho de Comissários do Condado de Orascom, que tem 20 membros, recentemente teve que eleger um presidente. Havia 3 candidatos, A, B e C. Em cada cédula de votação no caso, os 3 candidatos deveriam ser listados em ordem de preferência, sem abstenções. Ou seja, em cada cédula tem que constar os 3 candidatos, não pode pular ninguém. Descobriu-se que 11 membros, a maioria, preferiam A a B, assim 9 preferiam B a A. Da mesma forma, descobriu-se que 12 membros preferiam C a A. Dados esses resultados, foi sugerido que B deveria se retirar para possibilitar uma segunda eleição entre A e C. No entanto, B protestou e foi então descoberto que 14 membros preferiam B a C. O Conselho ainda não se recuperou da confusão resultante. Dado que cada possível ordem de A, B e C apareceu em pelo menos uma cédula, quantos membros do Conselho votaram em B como sua primeira escolha? Bom, é uma questão um pouquinho grande, como a gente está vendo, e nesse momento eu convido você a pausar o vídeo e resolver a questão por si próprio. A partir de agora, então, vamos reler essa questão, mas destacando os pontos importantes. Então, eu tenho 20 membros na comissão, 3 candidatos, A, B e C, que têm que ser listados em ordem de preferência, sem abstenções. Ou seja, cada cédula vai aparecer exatamente A, B e C, não importa a ordem. 11 membros preferiram A a B e 9 preferiram B a A. 12 preferiram C a A e 14 preferiram B a C. Além disso, cada ordem de A, B e C apareceu pelo menos uma vez. E o nosso objetivo é quantos votaram em B como sua primeira escolha. Então aqui, agora que a gente destacou esses elementos principais, vamos começar a analisar informação por informação. Todas as ordens de A, B e C aparecem. Isso leva a gente à seguinte pergunta. Essas ordens nada mais são do que as permutações, né? A gente tem esse termo matemático para isso. Quando a gente muda a ordem de um conjunto de elementos, a gente fala que são as permutações. E a pergunta é, quais são as permutações de A, B e C? Ou seja, quantas ordens diferentes para A, B e C eu tenho? E vamos listá-las aqui então. Eu tenho ABC, ACB, BAC, BCA, CAB e CBA. No caso, quando a gente escreve essas ordenações, o convênio que a gente está usando aqui é o termo que vem à esquerda é preferido ao termo que vem à direita. Então, quando eu escrevo ABC, eu quero dizer que esse eleitor preferiu o candidato A em relação ao candidato B e o candidato B em relação ao C. Ou seja, C é a última escolha dele e o A é a primeira. E assim sucessivamente para os outros. E aí vai me importar o seguinte, as escolhas em que o A é primeiro, eu chamo de A1 e A2. As escolhas em que o B é primeiro, eu chamo de B1 e B2. E as escolhas em que o C é primeiro, eu chamo de C1 e C2. Como eu sei que foram 20 votos, e todas essas ordens apareceram nos 20 votos, então o número de pessoas que escolheu ABC, mais o número de pessoas que escolheu ACB e assim sucessivamente, quando somado tem que dar 20. Ou seja, se eu somar todas essas quantidades de permutações aqui, eu vou obter os votos originais, 20. Além disso, eu preciso entender qual é o meu objetivo aqui. O
o meu objetivo é determinar quantas pessoas escolheram B como primeira opção. Então eu vou pegar aqui e somar as escolhas que tem B em primeiro, que é B1 com B2. Ou seja, o meu objetivo é somar B1 com B2. Mas vamos continuar agora com as próximas informações. 11 pessoas preferiram A a B. Então eu vou olhar lá nas permutações quais são as permutações em que o A está à esquerda de B. Ou seja, A é preferido a B nas seguintes permutações: ABC, ACB e CAB. Ou seja, todas aquelas em que eu tenho o A antes do B. E aí isso me dá uma equação. A1, que é a primeira permutação, A2, que é a segunda permutação, e C1, que é a permutação que o C começa, mas o A vem antes do B, se eu somá-las vai dar 11 votos. Da mesma maneira, 12 preferem C a A. Então, quais são aquelas permutações em que o C vem antes do A? O C vem antes do A em CAB, CBA e BCA. Logo, se eu somar a quantidade de todas elas, tem que me dar 12. Então, aqui, BCA é a B2, CAB é C1, e o CBA é C2. B2 mais C1 mais C2 tem que dar 12. 14 pessoas preferiram B a C. Então eu vou olhar lá nas permutações aquelas em que o B vem antes do C, que é BCA, BAC e ABC. E essas permutações somadas têm que me dar 14. Então aqui eu tenho A1 mais B1 mais B2 igual a 14. A partir daqui eu poderia elencar outras informações, como por exemplo, se 11 pessoas preferiram A a B, então 9 preferiram B a A, só que essas informações são complementares. Elas estão dizendo basicamente a mesma coisa, porque se 11 preferem A a B, então 9 tem que preferir B a A. Não vai me acrescentar nada. E com essas equações que a gente montou até agora, a gente determina um sistema, que é esse daqui, ó. A soma de todas as permutações dá 20, os eleitores de A sobre B dá 11, os eleitores de C sobre A dá 12, os eleitores de B sobre C dão 14. Esse sistema pode ser traduzido como uma matriz completa. Cabe destacar que essa matriz aqui, ela representa o sistema da seguinte maneira: a primeira coluna representa a permutação A1, a segunda permutação A2, a terceira permutação B1, a quarta coluna permutação B2, a quinta coluna permutação C1, a sexta coluna permutação C2 e a sétima coluna são os resultados. Aqui eu faço esse destaque para a matriz completa por causa do seguinte: é uma matriz de 4 por 7, 4 linhas e 7 colunas. Esse sistema poderia tentar ser resolvido, mas aqui a gente observa o seguinte: se eu tenho mais incógnitas que variáveis, pelo um teorema fundamental da álgebra linear, eu não vou conseguir determinar esse sistema. Posso resolvê-lo, mas ficará em função de parâmetros. E é isso que a gente vai fazer aqui. O que eu vou fazer para resolver esse sistema é que eu vou escaloná-lo. Nesse caso, eu deixo a recomendação de vocês usarem um programa. Quem quiser escalonar na mão pode também, é um excelente exercício. Mas usar algum programa de computador para fazer esse escalonamento. Eu, no caso, usei um serviço online que eu vou deixar na descrição do vídeo. E aí o que a gente obtém é, a matriz escalonada fica dessa forma. Vamos observar o seguinte: eu só escalonei as 4 primeiras colunas. As 2 últimas eu não consigo escalonar. Mas isso já era previsível, porque se eu tenho um sistema com 6 incógnitas e 4 equações, eu tenho meios para conseguir resolver as 4 primeiras em função de outras 2, que vão ficar como parâmetros. Por isso as 2 últimas colunas, que representam C1 e C2, não estão escalonadas, não estão zeradas. E com isso, tendo então a matriz escalonada, eu posso escrever o sistema equivalente a isso. Então aqui da primeira linha eu tenho A1 menos C2 igual a 5. Da segunda linha eu tenho A2 mais C1 mais C2 igual a 6. Da terceira linha eu tenho que B1 menos C1 igual a menos 3. E na quarta linha eu tenho que B2 mais C1 mais C2 é igual a 12. Agora eu vou analisar essas equações e reescrevê-las. Então, se eu tenho que A1 menos C2 é igual a 5, eu escrevo que A1 é 5 mais C2. Se A2 mais C1 mais C2 é igual a 6, então A2 é igual a 6 menos C1 mais C2. E B1 menos C1 igual a menos 3 implica que B1 é igual a C1 menos 3. E de B2 mais C1 mais C2 igual a 12, eu tiro que B2 é igual a 12 menos a soma de C1 e C2.
Aqui o que eu fiz? Nada mais do que reescrever as 4 primeiras incógnitas em função das outras 2 que ficaram como parâmetros. E a partir de agora a gente vai dar a análise da seguinte forma. Todas as ordenações possíveis aparecem pelo menos uma vez. O que eu quero dizer com isso? Cada uma dessas permutações, A1, A2, B1, B2, C1 e C2, tem que ser maior ou igual a 1, porque eles apareceram pelo menos uma vez. E a partir disso agora eu vou jogar com as inequações da seguinte maneira. Se a gente lembrar lá do sistema da página anterior, A1 igual a 5 mais C2, A2 igual a 6 menos a soma, B1 igual a C1 menos 3 e B2 igual a 2 menos C1 mais C2, o que eu posso fazer? Se B1 é maior ou igual a 1, porque ele tem que aparecer pelo menos uma vez, e B1 é C1 menos 3, então C1 menos 3 é maior ou igual a 1, o que quer dizer que C1 é maior ou igual a 4. Logo, a soma de C1 com C2 é maior do que 4, é 4 mais C2. Vou utilizar esse resultado agora analisando o A2. O A2 também tem que ser maior que 1, só que o A2 é 6 menos a soma de C1 mais C2. 6 menos uma soma é maior do que 1, então quer dizer que essa soma é menor do que 5. Porque se ela fosse maior do que 5, 6 menos um número maior que 5 vai dar menor do que 1. Ou seja, a soma dos dois é menor do que 5. Só que vamos comparar com o resultado que eu já tinha obtido anteriormente. A soma era maior do que 4, que era 4 mais C2, e também é menor que 5. Então, 4 mais C2 menor ou igual a C1 mais C2, que é menor ou igual a 5. Daqui eu tiro, sumindo com a etapa intermediária, que 4 mais C2 é menor ou igual a 5. Eu posso, então, obter que C2 é menor ou igual a 1, que é 5 menos 4. Só que eu tinha que C2 era maior ou igual a 1. Então, a única opção dele ser menor ou igual e ele ser maior ou igual é se ele for 1. Logo, teve uma permutação C2 apenas. E sabendo C2, eu consigo solucionar o problema. Por quê? Eu tenho uma forma para B1 e tenho uma forma para B2. B1 mais B2, que é o meu objetivo, é C1 menos 3 mais 12 menos a soma de C1 mais C2. Isso eu posso simplificar como C1 menos 3 mais 12 menos C1 menos C2. Menos 3 mais 12 igual a 9. C1 menos C1 cancela e sobra o menos C2. O C2 eu determinei que é 1, então fica 9 menos C2, que é igual a 8. Portanto, a nossa resposta é que 8 membros do conselho escolheram B em primeiro lugar. E isso encerra a nossa questão. Conseguimos resolver o problema, eu espero que vocês tenham gostado da solução e tenham entendido. Mas tem uma coisa que fica incomodando. Como é possível? O A ganha do B, o B ganha do C. Então o A deveria ganhar do C. Isso é o normal, é o que a gente espera. Ou seja, a gente imagina que ganhar seja uma relação transitiva. Só que no problema a gente obteve o seguinte. O A ganhou do B, o C ganhou do A, mas no final o B ganhou do C. Isso não parece normal. Onde que está esse erro? E para a gente poder entender um pouco melhor sobre isso, vamos falar aqui sobre escolha social e sistemas de votação, critérios de Condorcet e paradoxo de Condorcet. Esse camaradinho aqui é o Marquês de Condorcet. Foi um intelectual lá francês dos séculos passados, né? Amigo do Thomas Jefferson e tudo, e gostava de se envolver em política e sistema de votação. Por isso que ele estudou esse assunto. Com isso, a gente traz, então, o conceito da escolha social e sistema de votação. Existe toda uma área da matemática aplicada que é a teoria da escolha social, que nada mais é do que uma teoria que estuda, do ponto de vista teórico e prático, os meios de agregar ou combinar as preferências individuais da sociedade em função do bem-estar dessa. Aqui a definição formal, mas se a gente quiser traduzir isso numa linguagem simples, é como você consegue determinar as preferências da sociedade. E para isso ela vai especificar sistemas de votação, que são as formas de você comparar os candidatos e chegar a um vencedor. Então tem diversos modelos. O modelo de votação americano é diferente do brasileiro, por exemplo, que é diferente do de síndico de prédio, e assim sucessivamente. Então, a teoria da escolha social vai estudar esses sistemas de votação. Aí vamos falar agora de alguns conceitos importantes dentro dessa teoria. Lembrando aqui que o nosso objetivo é só fazer uma introdução, só despertar a sua curiosidade e não dar uma aula exaustiva, até porque o nosso canal é de problemas e a gente não tem tempo suficiente para isso. Então vai entrar aqui o conceito da pluralidade contra o conceito de maioria. A pluralidade é quando um candidato teve mais votos que cada um dos outros candidatos.
É o que normalmente a gente está acostumado a ver, por exemplo, numa eleição que não é decidida em primeiro turno. Ou seja, um candidato ele foi mais votado que os outros, mas não teve a maioria. O que é a maioria? É quando um candidato tem mais votos que a metade do eleitorado. Então você pode ter 43% dos votos, outro camarada ter 20% dos votos e assim sucessivamente. Você teve mais votos que ele, pluralidade, mas você não teve a maioria, que seria 50% mais um. A maioria é aquilo que seria o mais justo. Ninguém duvida que se a maioria escolher uma pessoa, é ela que tem que ficar. Só que, na verdade, isso quase nunca vai acontecer. Como isso quase nunca acontece, a gente tem que apelar para a pluralidade. Ela vai estar sempre presente. Só que para isso a gente vai precisar dos métodos de eliminação, porque você tem vários candidatos e você precisa ir cortando eles até sobrar o vencedor. Isso vai ser feito através da regra da maioria. Sempre que a sua escolha for entre duas opções, quem tiver a maioria é o vencedor. E aí a gente considera um outro princípio, que é o princípio da maioria. Qualquer que seja o nosso método de escolha social, quando ele for reduzido pelos métodos de eliminação até duas alternativas, ele tem que concordar com a regra da maioria. Ou seja, esses métodos de eliminação eles vão estender a regra da maioria para mais de dois participantes. E um dos métodos de eliminação que a gente conhece é o método de Condorcet, lá do Marquês que a gente falou. Como que funciona? Você vai efetuar disputas 1 a 1 de todos os pares de candidatos. Aí com isso a gente tem dois conceitos novos. O Condorcet vencedor, que é quando um candidato vence a todos os outros nesse método de disputa 1 a 1. E você tem o Condorcet perdedor, que é quando um candidato perde para todos os outros nesse mesmo método. Mas aí vai chegar em consideração o tal do paradoxo de Condorcet, que é o que a gente viu lá no nosso problema do Matemática Rorschach. Nem sempre você tem um Condorcet vencedor ou um Condorcet perdedor. Isso vai fazer com que existam hierarquias cíclicas de preferência, ou seja, o A é preferido ao B, o B é preferido ao C, mas ao invés do A ser preferido ao C, na verdade o C é preferido ao A. Um exemplo bem prático disso é o pedra, papel, tesoura, onde a pedra ganha da tesoura, a tesoura ganha do papel, só que o papel volta lá e ganha da pedra. No caso que a gente viu lá no problema, então, é um paradoxo de Condorcet. E ele não tem uma resolução propriamente dita, ele é um fenômeno matemático inerente ao sistema de votação. Existem demonstrações para isso e análise de outros sistemas. O cara que fundou e que estabeleceu essa área da escolha social como uma área de matemática aplicada propriamente dita, ou economia, se você preferir, o Kenneth Arrow, ele publica um livro sobre isso e ele vai demonstrar um teorema que é o chamado Teorema de Arrow, que é muito bonito, que diz basicamente o seguinte: não existe um sistema de votação perfeito. Só que hoje nós vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do assunto, tenham ficado curiosos de entender um pouco mais sobre eleições e teoria da escolha social. Deixo aqui para vocês algumas referências bibliográficas para vocês poderem se aprofundar na pesquisa. Por isso, me despeço aqui pedindo para que você curta o vídeo, se inscreva no canal. Forte abraço e até o próximo problema.